Chegou a hora das semifinais da Copa do Brasil. Senhoras e senhores, acabou o Campeonato Brasileiro, foi maravilhoso, teve muita coisa legal, grandes histórias, jogos importantes até a última rodada, rebaixamento de mãozinha dada para Ceará e Fortaleza, Fluminense chegando direto à fase de grupos da Libertadores, né? O Mirassol com uma grande história, como a gente já tinha dito, e o resto foi o resto, tá? A verdade é essa. Antes de eu falar aqui do tema do vídeo, que é a Copa do Brasil, e já peço para você deixar o like, se inscrever no canal e habilitar aí a notificação, dizer que o Campeonato Brasileiro, depois de muitos anos, na minha opinião, dando passos para frente, tendo times com identidade, a gente viu um campeonato bem pobre em 2025. Teve um grupo intermediário ali, do Bahia para baixo, que, porra, jogou pouco futebol, patinou quase que o ano inteiro, não ficou legal não, tá? Mas isso aí é tema para a gente debater em mesa de bar e em outras situações, não necessariamente nesse vídeo. Como eu falei, eu quero falar da Copa do Brasil. A gente tem aí 4 times que chegam em momentos diferentes. Eu já repeti isso aqui no canal e falo de novo, sempre ou quase sempre enxergo favoritismo para alguém num jogo de futebol e enxergo Fluminense e Cruzeiro favoritos contra Vasco e Corinthians respectivamente. Isso não quer dizer que eles vão vencer, quer dizer só que na antevisão do jogo, né, na prévia da partida, eu enxergo mais condições dessas equipes avançarem. Porém, tem muitas nuances aí nesse meio do caminho, muitas coisas a serem debatidas antes dos jogos que a gente terá na quarta e quinta-feira. Antes de eu analisar especificamente aqui os dois jogos, eu só quero dizer que eu enxergo mais favoritismo do Cruzeiro frente ao Corinthians do que do Fluminense frente ao Vasco. E por quê? Porque tem o componente clássico, né? Por mais que seja um jogo de duas grandes camisas, Cruzeiro e Corinthians, eles não formam um clássico estadual. Fluminense e Vasco tem questão das emoções que interferem mais no contexto do jogo do que Cruzeiro e Corinthians. No Cruzeiro e Corinthians são as emoções de uma semifinal de um jogo grande, componente que também há no jogo entre Vasco e Fluminense. De resto, tem poucos elementos aqui que se pareçam do ponto de vista de rivalidade. E o Campeonato Brasileiro, ele dá indícios de quais foram os melhores times. Por mais que o Fluminense tenha trocado de técnico 3 vezes, né, na temporada, começou com o Mano, passou pelo Renato e terminou com o Zubeldia, o Fluminense ele conseguiu, durante boa parte do ano, seguir uma linha de raciocínio na sua forma de atuar, seguir ali se não necessariamente um modelo de jogo, mas uma visão de como o clube e o time queria ser. Eu acho que o Vasco não teve isso por boa parte da temporada, o Corinthians também não teve e o Cruzeiro teve a partir do momento que teve o Leonardo Jardim como treinador. Então vamos falar especificamente desse jogo entre Cruzeiro e Corinthians, depois a gente fala de Vasco e Fluminense nesses jogos da ida, tá? Eu tô pegando aqui a escalação do que o SofaScore antevê como possibilidade. Se não vai ser desse jeito, vai ser alguma coisa próximo daí. A gente tem ainda alguns dias até as duas semifinais. O Cruzeiro, cara, é um time muito melhor que o Corinthians. Não individualmente, acho que individualmente a gente pode até colocar em algumas posições batalhas assim realmente muito próximas. Mas, se a gente analisar coletivo, forma de jogar, identidade de jogo, a diferença ela é abissal. O Cruzeiro é dos times mais bem treinados do futebol brasileiro e um time que sabe ser direto e muito perigoso. O Corinthians, ele já tem dificuldade para saber se joga em transição, se joga com a posse, ainda mais com os desfalques que tem. Então é dentro desse contexto que eu vejo um Cruzeiro bem mais forte. Mas tem o jogo da volta na Neoquímica Arena e assim, a gente não pode descartar a força que o Corinthians tem quando joga diante do seu torcedor partidas decisivas. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidialba e Kaique Bruno, Lucas Silva e Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira e Arroio, Caio Jorge no comando de ataque. Se a gente for olhar o time de 1 a 11 do Cruzeiro ideal, só falta o Wanderson, né? Que está machucado. Então é um Cruzeiro muito entrosado, é um Cruzeiro muito forte e muito consciente do que quer fazer e absolutamente intenso. Se tem uma coisa que o Cruzeiro ele é intenso quase que o tempo todo, coisa que o Corinthians não é. Eu tive a chance de narrar recentemente o jogo dos dois, jogos dos dois, fui muitas vezes à Neoquímica Arena. Acho que o Corinthians tem vários problemas ao longo da temporada, individualmente e coletivamente. O Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho. O Mateuzinho tá aqui atrás da minha janelinha, tá? Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Carrídio, Martínez e Maicon, Breno Bidon
Vitinho e Memphis. Cara, se você for analisar individualmente, quantos jogadores desse time do Corinthians seriam titulares no Cruzeiro? É difícil porque o contexto coletivo elevou demais o jogo de boa parte dos jogadores do Cruzeiro. Mas eu acho que o Corinthians tem aqui, cara, qualidade individual e experiência suficiente para tentar contornar essa distância tática que existe hoje. E a gente não pode deixar de falar do Dorival como um grande nome em Copa do Brasil. Ele conhece dessa competição, ele sabe vencer essa competição. E e o Corinthians é um colosso do futebol brasileiro, tal qual é o Cruzeiro. Então, os dois times pouparam seus jogadores, os dois times chegam descansados. Mas para por aí também, acho que as similaridades ao longo da temporada. Como é que vai se desenrolar o jogo? Como que o Corinthians vai se comportar? A bola vai ficar com o Cruzeiro e o Cruzeiro vai ali com o Matheus Pereira articular com o Christian Lucas Silva. O Arroio é um moleque muito insinuante, dribla muito, vai muito para dentro. Será que é ele também que vai ser o titular ou será que vai jogar com outro jogador por ali? Como que o Cruzeiro vai entrar em campo? Acho que também existe essa dúvida aqui para a gente trazer. A dupla de zaga do Cruzeiro ela é melhor e muita coisa é melhor que a dupla de zaga do Corinthians, individualmente falando. Tá? O Fabrício Bruno é dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Vidal é um cara, apesar de baixo, um tempo de bola absurdo. Lucas Romero e Lucas Silva, um mais batalhador e outro que articula muito junto com o Matheus Pereira. Kaique, dos melhores laterais do futebol brasileiro. Mesma coisa, eu vou falar do Willian também, apesar de muita gente ter torcido o nariz ao longo da temporada para ele, um dos melhores laterais do campeonato, dos melhores laterais aí da temporada no futebol brasileiro. Pouco disso a gente vai ver no Corinthians. Eu, particularmente, gosto muito do Carrídio, mas jogou muito mais no começo da temporada do que jogou nessa reta final. O Memphis é um cara que decide jogos como decidiu o Clássico, por exemplo, contra o São Paulo, dando caneta e fazendo gol. Matheus Bidu, Gustavo Henrique, eu vou chamar aqui de jogadores em boa fase. Mateuzinho, também. De resto, quem tá em boa fase no Corinthians? É difícil. O Michael, no meio da temporada pro fim, ele melhorou também. Porque antes também estava muito mal. Mas é um jogo grande, um jogo enorme. Do ponto de vista de apetite, eu vejo institucionalmente, tá? O Cruzeiro mais necessitado do que o próprio Corinthians, porque o Corinthians ele não estava na segunda divisão como o Cruzeiro estava há alguns anos. O Cruzeiro se reconstruiu no Campeonato Brasileiro. E um título seria uma validação muito legal disso. Agora, se a gente falar do outro jogo, já passando aqui para Vasco e Fluminense, cara, não dá nem para levar em consideração o momento, né? Porque enquanto o Fluminense venceu 5 dos últimos 7 jogos, né? O Fluminense que botou o time todo titular e que teve que correr até o final do jogo. O Fluminense venceu 5 dos últimos 7, são 7 jogos de invencibilidade, empatando com o Cruzeiro, por exemplo, fora de casa, empatando com o Palmeiras fora de casa e vencendo todos os outros jogos contra Mirassol, Flamengo, São Paulo, Grêmio e agora na última rodada do Bahia. O Vasco é um negócio de maluco, cara. O que aconteceu com o Vasco? Os últimos 7 jogos do Vasco são... Quer dizer, nos últimos 8 jogos são 7 derrotas, cara. Assim, é uma parada... É surreal. E esse 5-0, mesmo com o time reserva, não dá pra aceitar. O Vasco ele tinha tudo pra chegar melhor do que o Fluminense do ponto de vista físico no jogo. Só que eu não consigo nem colocar isso em questão. É possível que o Vasco esteja mais fresco, né? Com as suas pernas mais vivas do que o Fluminense. Mas, meu irmão, depois de tomar 5 no lombo, pode ser com o time reserva, pode ser com o time titular, pode ser com o que for, meu irmão. Você chega abalado e o Vasco não chega confiante. Mas é um clássico. Frase do Mauro Betti a gente sempre usa. O clássico iguala os desiguais, tá? Então a diferença que o Fluminense construiu como qualidade de jogo nos últimos jogos, ela fica desidratada quando o assunto é uma partida como essa, tá? O Vasco provavelmente com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Pumita, né? Não tem o Piton lá pela esquerda. Cauã e o Thiago Mendes, que parece estar, né, apontando aí que pode jogar alguma coisa, depois chegar e demorar para, né, virar. Nuno Moreira, Felipe Coutinho, Andrés Gomes e Ryan. O que eu acho desse time do Vasco? Eu acho que é um time que, ofensivamente, cara, ele é um time perigoso pra caramba. O Campeonato Brasileiro mostra isso, com um dos melhores ataques do Brasileirão. É que defensivamente o Vasco foi uma água ao longo do campeonato. Então o Vasco ele pode sim
ser muito perigoso numa eliminatória começa porque ele ataca, porque ele busca o gol. E em jogo de mata-mata, tudo bem que você, na maioria das vezes, ganha também sendo sólido e se defendendo. Mas se você fizer gols, você mexe com a dinâmica do jogo. E o Vasco, por mais que não tenha feito muitos gols nos últimos jogos, por mais que tenha sido um time assim, eu vou usar a expressão vergonhoso, tá? Vergonhoso nos últimos jogos. O Vasco é um time que fez 55 gols no campeonato, tá? Então ele teve o quarto melhor ataque ali ao lado do quinto melhor ataque do campeonato, né? O Botafogo acabou terminando com 58. Mas é um time muito desequilibrado. O Vasco é um time muito desequilibrado. Não é individualmente um time ruim. Se você olha para o Vasco e compara individualmente com o Fluminense, talvez você pudesse colocar alguns jogadores assim em pé de igualdade, de igualdade técnica, né? Com os jogadores do Fluminense. Mas o contexto coletivo pesa muito. Do lado do Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, que está atrás aqui da janelinha, Thiago Silva, Freitas, René. Eu iria de Hércules, se estiver saudável e bem, no lugar do Nonato. Então eu iria com Hércules e Martinelli. Serna, Acosta, Soteldo e Everaldo. Essa é a prévia do SofaScore. Eu não sei exatamente se o Fluminense tem algum jogador pendurado, tá? Posso até estar me cometendo aqui algum vacilo, porque o time titular do Fluminense não é esse, né? Necessariamente. Eu sinto que o Fluminense ele é mais... tem que ter o Canóbio. Se o Canóbio não puder jogar, beleza. Aí é o Soteldo, né? Que entrou como opção. Eu não lembro, cara, se o Canóbio tá pendurado ou não. Eu entraria com o Soteldo, com o Canóbio, sem dúvida nenhuma. Se não puder ser o Canóbio, vai ser o Soteldo, porque o Soteldo se tornou opção nessa reta final de temporada, deu assistência, fez 2 gols. E é um cara que... Vamos lá, né? Porra, ele tá aí pra aparecer nesse momento. Aí Lúcio Acosta e Everaldo. Aí você me pergunta, Luiz, você iria de Everaldo ou John Kennedy ou Germancano? Entendendo que o Germancano não tá bem fisicamente. Entendendo que o Germancano não tem jogado. Eu acho que o Everaldo ele é o cara que você tem que entrar com ele num jogo como esse, no lugar do John Kennedy, porque ele ajuda mais se o Vasco tiver com ímpeto e você transfere a bola para ele segurar, para ele pelo menos escorar. Eu acho que nisso ele é bom. Quer dizer, é nisso que ele consegue contribuir. O Fluminense achou no Lúcio Acosta um jogador assim muito diferente. Tem sido um cara fundamental. A zaga do Fluminense eu acho uma zaga boa. Eu sei que tem gente que questiona, mas eu não acho o Freitas seria um jogador técnico que comete muitos erros porque acredita muito na técnica dele, mas eu acho um zagueiro bom. René e Samuel Xavier na temporada absurda. Cara, talvez essa tenha sido a melhor temporada do Samuel Xavier com a camisa do Fluminense, tá? Jogou muito bem em 22 e 23, mal em 24, mas eu acho que o 25 dele é num nível muito, muito alto. Hércules e Martinelli, sou fã dessa dupla de volantes, então os dois entregam marcação e projeção e construção. O Kevin Serna, cara de muita velocidade, né? De muito volume de jogo, mas pouca assertividade, mas muito volume. E falta ao Fluminense um homem-gol. Coisa que não falta ao Vasco, cara. Então, assim, olha como é que são as coisas. Não falta ao Fluminense um homem-gol. Acho que falta ao Fluminense jogadores que possam botar a bola na casinha. Como eu acho que não falta ao Vasco, pelo menos na função do Ryan, que tá vivendo uma grande fase. Se você for botar assim, o Ryan seria titular no Fluminense, no lugar do Everaldo, na minha opinião. Ou no lugar do Soteldo aqui, nas beiradas. O Andrés Gomes é um cara muito rápido. Então, se o Fluminense ficar com a posse, construindo curto, como gosta, com o Zubeldia, pode tomar contra-ataques. Acho que vai ser um jogo interessante do ponto de vista de dinâmica, de batalha pela imposição e pela bola. Eu acho que a gente vai ter aí mais 2 dias para confirmar quais as escalações que vão entrar, mas eu confesso que eu estou excitado para as 2 semifinais. Eu vejo pouca distância entre Fluminense e Vasco, com favoritismo para o Fluminense, e a pouca distância exatamente em virtude do clássico. Vejo pouca, porém um pouquinho de distância para o Cruzeiro em relação ao Corinthians. Só que estamos falando de 2 semifinais de Copa do Brasil, onde tudo pode acontecer. A gente vai voltar aí ao longo dessa semana. Eu não consegui, gente, gravar vídeo nos últimos dias. Eu estava muito, assim, mas muito mesmo atarefado com os jogos da rodada final do Campeonato Brasileiro, sorteio da Copa do Mundo, Mundial de Handebol. Tenho narrado tudo isso na Cazé TV. Então eu tenho ficado realmente bastante... eu fiquei muito atarefado e com dificuldade para parar aqui e gravar um vídeo. Também gravando muitos ads, muitas publicidades. Então se vocês, por acaso... quiserem me dar uma moral, vão lá no meu Instagram e interajam com as publicidades que a gente gravou. E vamos vendo, cara, vamos vendo. Acho que tem aí 60
60-40 pro Cruzeiro, 55 ou 60-40 também pro Fluminense. Mas o primeiro jogo ou os primeiros jogos vão determinar muito do que vai acontecer pela frente. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, habilita a notificação. Forte abraço e até a próxima. Aliás, manda aí quem você acha que vai levar. Concorda com a visão do favoritismo? Não concorda? Tamo junto.